Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, né? É uma aula extra sobre Select, né? De consulta. Eu resolvi fazer por conta que eu percebi que o conteúdo de SQL de consulta ele é um pouco mais complexo, né? Do que as outras SQLs que a gente aprendeu até agora de criação de estrutura e de inserção e atualização de dados, né? Por que, que esse Select é um pouco mais complexo? Porque você fazer consultas em um banco de dados, né, você fazer SQL de consulta, demanda que você conheça toda a estrutura do banco. Né? Para você poder efetuar uma determinada consulta num banco de dados, é necessário que você conheça em qual tabela você vai fazer essa consulta, né? Em quais atributos você vai consultar, quais os relacionamentos que existem entre as tabelas, né? Para você saber onde você vai procurar a informação que está sendo solicitada. Então, pessoal, para fazer SQL de consulta, é necessário duas coisas praticamente. Primeiro, você precisa conhecer o banco de dados, todas as tabelas, qual informação a tabela armazena, né? Quais são os relacionamentos que existem entre as tabelas, quais são as chaves estrangeiras, quais são os atributos-chave primária. Né? Então, uma ferramenta que te auxilia nesse momento é o teu mapeamento de tabelas. Né? Então, aqui você tem as tabelas, os atributos que são chave primária e os atributos que são chave estrangeira. Uma outra ferramenta que também pode te ajudar é o dicionário de dados. Né? No dicionário de dados, contém o que a tabela armazena, quais atributos elas contêm, quais os relacionamentos que ela tem com as outras tabelas. Então é imprescindível, pessoal, que você conheça o seu banco de dados para você poder fazer consultas. E a segunda coisa para você poder fazer consulta é você conhecer a sintaxe SQL para poder montar uma consulta. Né? A sintaxe, uma vez que você aprendeu, isso fica automático, porque vai servir para todos os bancos. Mas conhecer o banco, para cada banco de dados que você for trabalhar, você vai ter que conhecer. A gente está trabalhando aqui com o nosso banco fictício, que é o banco de uma faculdade. Então a gente já está trabalhando com essa modelagem já desde o começo do curso, então fica mais fácil da gente conhecer onde as informações estão armazenadas. Eu queria mostrar para vocês um recurso do PHPMyAdmin, que é um recurso visual que facilita, né, para quem está conhecendo o banco de dados, que está começando a trabalhar, facilita você conhecer as tabelas e os relacionamentos que existem entre as tabelas, ou seja, conhecer as chaves estrangeiras que existem de referência para outras tabelas. Então vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Vocês podem abrir o PHPMyAdmin de vocês, né? Root sem haver trigo, no caso de vocês se não alteraram. Aqui base de dados, no caso a gente já tem a base de dados criada, a base de dados faculdade, né? E aqui estão as tabelas, perfeito? Aqui, eu não sei como que tá o de vocês, se tiver em português também, é português de Portugal, você vem aqui nesse menu superior aqui, em mais, você verifica desenhador. Quando você clica aqui, ele vai criar para você de forma visual as tabelas que o seu banco possui e os relacionamentos. Aqui. Só que ele cria para você e você tem que fazer um rearranjo dessa modelagem, desse diagrama, porque ele cria um pouco embaralhado, né? Então a gente vai aqui, ó, curso, eu vou pôr nesse canto aqui, né? Curso disciplina eu vou colocar aqui. Disciplina eu vou colocar aqui. Você vai rearranjando para você ter uma melhor visualização do banco. Perfeito? Aluno está aqui escondido. Vou colocar aqui embaixo de curso. Correto? Professor vou trazer para cá. E aluno turma. Então, pessoal, vocês vejam que é uma ferramenta que
né? Na verdade, nada mais é, né, do que aquele mapeamento que nós fizemos, só que em forma visual, né? Aqui eu vou trazer para cá o menu aqui. Então você tem aqui, né, a forma visual do seu banco de dados, as tabelas e os relacionamentos. Então essa ferramenta é bem interessante quando você vai fazer as consultas no banco, né? Então se você vê que a gente tem aqui o mapeamento que a gente fez, né? E os atributos, chave estrangeira. Então essa é a representação gráfica, né, desse mapeamento escrito aqui em modo texto, né? Então é uma forma para facilitar você, para você ver as tabelas, os atributos que as tabelas têm, a informação. E muito interessante desse diagrama que ele monta para a gente é que dá para você visualizar exatamente os relacionamentos que existem entre as tabelas. E dá para você visualizar os relacionamentos e quais os atributos que estão envolvidos nesse relacionamento, né? Aqui a gente vê de forma bem clara, por exemplo, aqui a gente tem a tabela aluno. Aluno, ela tem 4 atributos: matrícula, nome, curso, sigla e data de ingresso. E nós vemos que aluno tem um relacionamento com a tabela curso. E os atributos que estão envolvidos nesse relacionamento é o atributo curso, sigla. Você vê aqui que tem uma ligação desse atributo com o atributo sigla de curso, que é chave primária. Ó. Ele tem até uma chavezinha aqui identificando que é uma chave primária. Então você verifica que aqui é uma chave estrangeira, curso sigla é uma chave estrangeira para curso. Então, aluno está vinculado a um determinado curso. Perfeito, pessoal? E aqui a gente tem também, aqui a gente verifica a relação que existe de aluno com a tabela aluno-turma, ou seja, ó, e quais são os atributos que estão envolvidos nesse relacionamento. É a matrícula de aluno, e em aluno-turma é uma chave estrangeira para aluno, que é aluno-matrícula. Então você tem uma forma visual que se torna bastante esclarecedora para o momento que você está conhecendo o seu banco de dados e você precisa fazer uma consulta, né? E obviamente quando você faz uma consulta em uma tabela que ele tem um atributo chave estrangeira que está referenciando para outra tabela, para você mostrar as informações desse atributo, você vai precisar fazer uma referência nessa tabela aqui, né? Então você vai precisar fazer o que eu mostrei na aula anterior, você vai precisar fazer uma junção. Então sempre, pessoal, que você for fazer uma consulta em uma determinada tabela e essa tabela ela tem um atributo chave estrangeira, ela está referenciando uma outra tabela, teoricamente você vai precisar fazer uma junção, né, nessa consulta com a tabela referenciada para você poder ter a informação da tabela referenciada. Então suponhamos, pessoal, que o seu cliente peça para você uma listagem dos alunos da sua faculdade e qual curso ele está, o nome do curso que esse aluno está vinculado. Então você vai fazer uma consulta na tabela aluno, você verifica aqui que os dados dos alunos estão na tabela aluno, né? Então o nome do aluno, a matrícula do aluno. E nessa tabela tem uma referência para curso, que é uma chave estrangeira, curso sigla, onde na tabela curso eu tenho o nome do curso. Perfeito? Então eu vou precisar fazer uma consulta na tabela aluno e fazer uma junção, um join com o curso, para então eu poder mostrar para o meu cliente o nome que esse curso está vinculado, né? Pois nós sabemos que as chaves estrangeiras elas são sempre vinculadas à chave primária da tabela referenciada. E no caso, a chave primária de curso é sigla. Então a única referência que eu tenho em aluno é a sigla do curso. Se eu precisar mostrar o nome do curso, eu vou precisar fazer uma junção com o curso e então mostrar o nome do curso. Então, pessoal, utilizem dessa funcionalidade aqui do PHPMyAdmin, certo? Isso vai ajudar muito vocês a construírem consultas, né? Então, vocês vêm aqui em mais desenhador.
e você tem que fazer um rearranjo aqui das tabelas porque elas se sobrepõem, ele gera isso automático, né? Então vamos continuar aqui com essa nota. Então aqui, ó, eu tenho essa mesma modelagem aqui. Eu gerei essa aqui pelo Workbench, mas eu descobri que o PHP também fazia essa, gerava também, então ficou mais fácil a gente trabalhar, trabalho com a ferramenta só. Então aqui a gente tem a mesma representação, né? Ela não modifica não. Então, ó, curso sigla é um atributo chave estrangeira para sigla de curso, né? Então essa aqui é a representação gráfica, né? Que, por exemplo, aqui em turma, né? Turma é uma tabela que ela tem chave estrangeira de professor, que a turma tem um professor vinculado nela, e também tem uma chave estrangeira de disciplina, ou seja, é uma turma de onde um professor está lecionando uma determinada disciplina. Então nós temos os atributos chave estrangeira aqui. Então, obviamente que se a gente for fazer uma consulta em uma turma, né, de dados, ou, vamos supor, o seu gestor pede para você uma consulta da turma do ano tal, do semestre tal, liste as turmas do segundo semestre do ano de 2015, liste o nome da disciplina e o nome do professor. Então, quando você vai, essas informações estão em turma. Quando você vem nessa tabela, você já verifica que ela tem chave estrangeira para professor e chave estrangeira para disciplina. Uma vez que tem chave, se eu precisar listar o nome da disciplina e o nome do professor, né, são atributos que estão na tabela referenciada. Uma vez que está na tabela referenciada, eu vou precisar fazer um join com essas duas tabelas, utilizando os atributos chave estrangeira e chave primária, casando eles, né, para poder mostrar a informação. Certo, pessoal? Então, sempre que nós formos fazer um join com uma tabela, a gente precisa, na cláusula 1, colocar a chave estrangeira referenciando a chave primária da tabela referenciada, né? Então, como a gente já viu na aula anterior. Então, com essa forma gráfica aqui, fica mais fácil de você visualizar onde você precisa buscar informação, né? E se essa informação ela tem relacionamento com outras tabelas, e você já vê aqui, né, onde estão esses atributos que você precisa mostrar, e uma vez que tem relacionamento, você vai precisar fazer uma junção para poder mostrar a informação. Vamos para frente? Então, pessoal, suponhamos que o seu cliente peça uma consulta para você para listar os nomes dos alunos e os cursos em que eles estão matriculados. Então, eu grifei aqui o pedaço da minha modelagem onde tem essas informações. Uma vez que o meu cliente pediu os nomes dos alunos e os cursos em que estão matriculados, né, olhando a minha modelagem completa, onde tem informação de aluno aqui? Informação de aluno está na tabela aluno. Eu tenho uma tabela que tem informação do nome do aluno. Porém, né, bom, identifiquei a tabela, então vou voltar para cá. E identifiquei que aluno tem uma chave estrangeira para curso, que é o atributo curso sigla, que é uma chave estrangeira para curso, que referencia a sigla do curso em que o aluno está vinculado. Uma vez que eu identifiquei aí a minha consulta ela solicita que eu liste também o nome do curso que o aluno está matriculado. Onde está o nome do curso? Na tabela aluno eu tenho somente a sigla do curso. O nome do curso está na tabela referenciada, está lá na tabela curso, né? E que está referenciada pelo atributo chave estrangeira. Uma vez que eu identifiquei isso, eu já sei que eu vou precisar fazer um select na tabela aluno e vou precisar fazer uma junção com o curso para então eu mostrar no resultado da minha consulta o nome do curso que o aluno está vinculado. Perfeito, pessoal? Vamos fazer isso? Ótimo. A gente vem aqui para SQL, né? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: uma vez que você identificou a tabela em que contém a informação básica da sua consulta, você faz um select completo nela, um select básico nessa tabela. Qual é a tabela alvo onde estão as minhas informações? A tabela aluno, onde tem o nome do aluno
e a sigla do curso que esse aluno está fazendo. Então eu vou fazer uma consulta simples nessa tabela. Então eu vou fazer select, eu vou até aumentar aqui, select asterisco from aluno, ponto e vírgula, e executo. A minha consulta ela vai listar para mim todos os atributos da tabela aluno e todos os registros. Então eu tenho aqui o atributo chave estrangeira, curso, sigla para a tabela curso, perfeito? Né? E exatamente o que meu diagrama está mostrando. Eu tenho um curso sigla para a tabela curso. O que a minha consulta está pedindo? Liste os nomes dos alunos e os cursos em que estão matriculados. Nessa tabela que eu fiz a consulta, né, eu tenho aqui o nome do aluno e eu tenho a sigla do curso. Então eu já posso filtrar aqui, ao invés do meu asterisco, eu posso filtrar nome e curso sigla. Até então eu estou fazendo uma consulta na tabela aluno somente. Eu tenho aqui o nome do aluno e a sigla do curso desse aluno. Perfeito, mas não é isso que a minha consulta solicitou. A minha consulta solicitou o nome do curso que o aluno está cursando. Perfeito? Então eu vou ter que utilizar do recurso de uma junção entre essas duas tabelas, porque existe um relacionamento entre as duas, né? Onde eu vou utilizar do atributo chave estrangeira e do atributo chave primária da tabela referenciada. Eu vou fazer essa junção e uma vez que eu faço essa junção, eu consigo retornar o nome do curso. Perfeito? Pessoal, a partir do momento que vocês vão trabalhar com junção, você precisa colocar um apelido nas tabelas para você poder referenciar os atributos que vocês estão trabalhando. Então eu vou chamar a tabela aluno de A. Perfeito? Então eu vou selecionar A.nome, quer dizer, aluno.nome e A.curso sigla, que são dois atributos que são da minha tabela A, que é a tabela aluno. Então, pessoal, eu vou falar de sintaxe depois. Então, eu vou precisar fazer uma junção. A sintaxe básica da junção é join, certo? Junte, em inglês. Eu vou juntar com quem? Vou juntar com a minha tabela curso, ou seja, a minha tabela aluno vai se juntar com a tabela curso. Perfeito? Join curso. Eu vou chamar curso de C. E eu tenho a cláusula on, que é onde eu vou fazer o casamento das minhas chaves estrangeiras de aluno e chave primária de curso. Né? Eu vou casar quem, pessoal? Toda vez que vocês for fazer um casamento de join, de chaveamento, vocês vão usar o atributo chave estrangeira da tabela alvo da sua consulta, né, com a chave primária da tabela referenciada, né? O próprio diagrama ele representa para você, ele mostra para você visualmente quais os atributos que você vai precisar fazer o casamento. Então, toda vez que eu vou fazer um casamento entre aluno e curso, eu preciso mostrar o nome do curso, ó, quais atributos que eu vou casar no join. São esses atributos que estão aqui referenciados. Se eu for buscar a relação entre disciplinas que são ofertadas nos cursos, eu tenho aqui, ó, disciplina sigla está casado com sigla disciplina, curso sigla casado com sigla, né? Eu vou retornar o vínculo dos alunos nas turmas, onde tem a nota do aluno. Eu preciso mostrar o nome do aluno. Aluno matrícula está casado com matrícula de aluno. O código da turma, para eu mostrar a disciplina e o professor, eles estão casados através do código da turma e aqui na tabela turma com o atributo código. E aqui eu tenho mais duas chaves estrangeiras, disciplina, sigla. Se eu precisar mostrar o nome da disciplina, eu tenho que fazer uma junção aqui com disciplina. Se eu precisar mostrar o nome do professor, eu vou precisar fazer uma junção aqui com o professor, eu mostro o nome do professor. Então essa representação gráfica, ela ajuda muito na hora de você fazer junção para poder apresentar as informações que o seu cliente está solicitando. Perfeito? Ótimo. Continuando a nossa consulta. Então eu vou fazer aqui
para mostrar o nome do curso do meu aluno, eu vou ter que fazer uma junção com o curso e eu vou ter que fazer o casamento desses dois atributos. Perfeito? Ou seja, curso sigla referencia o atributo sigla de curso. Então eu coloco aqui na minha cláusula on, né, onde a ponto eu tenho um atributo curso sigla, ele precisa ser igual ao meu atributo sigla de curso. Perfeito? Perfeito. Tá feito a minha junção com a minha tabela curso. E uma vez que eu faço a junção com essa tabela aqui, nessa consulta, eu tenho acesso a todos os atributos aqui da tabela juntada, né? Então, se eu faço, eu executo a minha consulta, né? Por que ele não mostrou? Porque eu estou restringindo aqui quais atributos eu estou mostrando. Perfeito? Então, eu posso mostrar aqui qualquer atributo da minha tabela juntada. Eu fiz a junção com curso, então eu tenho acesso aos atributos de curso. Uma vez que eu fiz a junção, eu tenho acesso à sigla do curso e ao nome do curso. Se tivesse mais atributos aqui, eu teria acesso a eles também. Então eu posso mostrar aqui na minha tabela o nome do curso. Quando eu executo, tá? Eu consegui trazer na minha consulta o nome do aluno, que está na tabela aluno, e consegui trazer na minha consulta o nome do curso, que está na tabela curso, através de uma junção que está sendo referenciada por esses dois atributos, que é sigla de curso e curso sigla de aluno. Pessoal, tá claro o uso de junção? Então, usei o exemplo mais básico para a gente poder prosseguir com o uso de junções em selects, né? Não existe banco de dados com tabelas sem relacionamento. Isso não existe, porque até se existir não é um banco de dados relacional, porque o nome diz relacional, então é relacionamento. Então, todo banco de dados, a modelagem, as tabelas vão estar relacionadas entre si, senão não é um banco de dados. Se as tabelas estão relacionadas entre si, ao fazer qualquer consulta, você vai necessitar do uso de join, do uso de junção, né? Se você vai trazer informações de uma turma, você quer trazer o nome da disciplina e o nome do professor, você vai precisar fazer junções com a tabela disciplina e com a tabela professor a partir da consulta da tabela turma. Perfeito? Então, isso aqui é uma definição que eu coloquei até no slide da aula passada, né? A consulta em uma só tabela não resulta na informação necessária. Isso aqui é o próprio exemplo de aluno, que ele traz curso sigla, e a gente usa a junção. E foi a nota que eu coloquei, né, na nota adicional, né, que junções são necessárias em consultas a tabelas que contêm atributos que são chave estrangeira para outra tabela, né? Pois a única informação que a chave estrangeira fornece é o valor da chave primária da tabela referenciada. Assim, para você apresentar mais informações da tabela referenciada, é necessário fazer uma junção na consulta. Então, essa nota, ela nada mais é do que exatamente essa representação que a gente tem. A única informação que a chave estrangeira tem, né, curso sigla, é a sigla do curso. Então, para eu apresentar o nome do curso, eu preciso fazer junção com o curso. Perfeito? E essa outra nota aqui é que a junção deve ser feita com a tabela referenciada sempre pelo atributo chave estrangeira, né? Então, a chave de casamento e de junção sempre tem que ser o atributo chave estrangeira da tabela consultada. Essa definição ela, às vezes fica confusa, né? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo mostrando aqui o diagrama, né? Mas a definição nada mais é do que isso, né? Então, sempre que você for fazer um casamento, você vai usar a chave estrangeira com a ligação que existe com a tabela referenciada, que é a chave primária da tabela referenciada. Então, é exatamente isso que essa definição está dizendo. A chave de junção deve ser sempre o atributo chave estrangeira da tabela consultada, né, no nosso caso a tabela aluno, com o atributo chave primário da tabela referenciada, que é
no caso do nosso exemplo, a tabela curso, que é a tabela referenciada através desse atributo. Então, junção é isso, pessoal. A sintaxe da junção é muito simples, né? É join, tabela, join. Você está fazendo uma consulta na tabela alvo, tabela 1, você faz join tabela 2, onde a sua chave estrangeira na tabela 1 é igual à chave primária da tabela 2. A sintaxe é muito simples, pessoal. A sintaxe é simples. O que a gente precisa saber é aonde está a informação que eu preciso extrair, né? E se existe relacionamento nessa informação que eu preciso extrair com outra tabela. Então eu preciso extrair qual o curso que o aluno está fazendo. E o nome do curso está em uma outra tabela. Então, uma vez que existe um atributo chave estrangeira nessa tabela, eu vou precisar fazer uma junção. Então, a chave para você poder fazer os exercícios de consulta é você conhecer a estrutura do banco, conhecer as chaves estrangeiras, os relacionamentos que existem, né? Saber onde está a informação que você precisa, né? Para você poder fazer as consultas e as junções necessárias através aqui dos relacionamentos entre as tabelas. Então a chave é você conhecer o banco de dados que você está trabalhando, né? Por isso que eu não quis passar um banco de dados novo para vocês poderem fazer consulta, porque um banco de dados novo vocês teriam que conhecer o banco, conhecer a estrutura, conhecer a tabela, conhecer os relacionamentos que existem. Eu resolvi trabalhar com esse banco, que é um banco que a gente tá trabalhando desde o início do curso, né? Então fica mais fácil vocês conhecerem a estrutura do nosso banco de dados. Uma coisa que eu queria falar também, que uma vez que você fez a junção com uma determinada tabela, né, pessoal? Uma vez que eu fiz uma junção aqui de aluno com a tabela curso, né? Que eu mostrei aqui para vocês, ó, fiz a junção com o curso. No meu where, se eu tiver que fazer algum filtro aqui, né? Filtre para mim o curso que sejam alunos do curso de informática. Então eu ponho a ponto curso sigla igual a inf. Perfeito? Ok, eu filtrei só os alunos de informática. Uma vez que eu fiz a junção com a tabela curso, no meu where eu posso fazer filtro com atributos da minha tabela curso. Então eu poderia usar aqui, ao invés do atributo curso sigla da tabela aluno, eu poderia usar o atributo sigla da própria tabela curso. Porque uma vez que eu fiz a junção na consulta, pessoal, eu posso fazer filtros, né, pelos atributos da tabela juntada, né, no caso. Porque aqui ele dá o mesmo resultado para a gente. Perfeito? Então vamos partir para o nosso próximo exemplo aqui, para finalizar esse. Então é isso exatamente o que eu falo aqui. Uma vez feita a junção, é possível efetuar filtros com o where em todos os atributos da tabela juntada. Aqui nesse select eu fiz junção com 3 tabelas, então eu poderia filtrar por atributos dessas 3 tabelas. Então, outro exemplo aqui, né? O seu gestor pede para você fazer um SQL para listar as disciplinas ofertadas nos cursos da faculdade, né? Então, primeira coisa, você precisa, a partir do seu modelo, né? Você precisa, onde estão as disciplinas ofertadas nos cursos da faculdade? Aí você acha a tabela de disciplina e você só vê sigla e nome. Bom, aqui é só a tabela de disciplinas, né? E aqui eu tenho a tabela curso e a sigla e o nome do curso. Então, como a gente lembra lá do modelo entidade de relacionamento, aqui um curso pode ter muitas disciplinas e uma disciplina ela pertence a muitos cursos. Então eu tenho essa tabela de relacionamento aqui, de relação de N para N. Então onde está essa informação? Essa informação está nessa tabela de relacionamento, porque aqui eu tenho o vínculo do curso com a disciplina, né? Ou vice-versa, o vínculo da disciplina com um determinado curso e o período em que essa disciplina é ofertada nesse curso. Então eu coloquei minha tabela alvo de consulta,
é essa tabela, né? Cria um SQL para listar as disciplinas ofertadas nos cursos da faculdade. Então eu já achei minha tabela-alvo, é curso de disciplina, perfeito? Se eu precisar mostrar o nome do curso está na minha tabela-alvo? Não está. O nome do curso está na tabela onde há o relacionamento, através de uma chave estrangeira aqui, que é curso sigla, né? Que ela se casa com a sigla de curso. Então, se eu precisar mostrar o nome do curso, eu vou ter que fazer uma junção com o curso. Se eu precisar mostrar o nome da disciplina está na tabela disciplina, está aqui. Né? Eu vou precisar fazer uma junção com a tabela disciplina para assim poder mostrar o nome da disciplina. Perfeito, pessoal? Então, entender o uso de junção, primeiro você identifica qual a tabela-alvo que contém informação que você precisa filtrar. Segundo, né, você verifica se há relacionamentos com essa tabela. Há relacionamentos. Quais são os relacionamentos? São esses aqui. Se eu precisar mostrar a informação que está nas tabelas relacionadas, né, eu vou ter que fazer uma junção. Isso é o básico. Então vamos lá? Eu vou apagar essa consulta aqui. Então o que eu faço? Liste as disciplinas ofertadas nos cursos da faculdade. Eu já descobri que a tabela que contém essa informação é a tabela curso disciplina. Eu faço um select simples nessa tabela. Ó, simples, select series from. Perfeito. Só que essa tabela ela contém somente chaves estrangeiras, né? A sigla do curso e a disciplina, a disciplina que está sendo aqui ofertada nesse curso. Isso, para o seu usuário final, isso não representa muita coisa. O seu usuário, inevitavelmente, vai pedir para você: meu amigo, eu preciso do nome do curso e do nome da disciplina. Isso aqui, para mim, não tá... Eu não estou conseguindo ler isso daqui. Então, você volta para o seu mapeamento e você vai: o nome do curso está na tabela referenciado por curso sigla. Está na tabela curso. O nome da disciplina está na minha tabela referenciada aqui, através da minha chave estrangeira. Então, eu vou ter que fazer uma junção. Não tem outra forma. Vou trabalhar com junção? Preciso colocar apelido nas minhas tabelas. Então, eu vou chamar curso de disciplina de CD. Então, primeiramente, eu vou fazer uma junção com curso, porque eu quero mostrar primeiro o nome do curso. Está aqui na tabela curso. Join curso C on. O que é o on? É o casamento dos dois atributos que fazem parte do relacionamento. Curso e disciplina, a referência é curso sigla. Perfeito? On, na minha tabela curso e disciplina, ele já está lista para você. Curso sigla tem que ser igual à sigla, ao atributo sigla da tabela curso. Então, o casamento sempre é por esses dois atributos que são referenciados. Perfeito? Uma vez que eu faço essa junção com a tabela curso, e eu deixei asterisco aqui, ó. Quando eu deixo asterisco, eu vou trazer todos os atributos das minhas tabelas que estão juntadas, né, no caso. Então, eu já tenho aqui as informações de curso e disciplina e as informações de curso. Eu já tenho aqui o nome do curso. Por quê? O meu asterisco, ele traz para mim todos os atributos, tanto da tabela alvo, quanto da tabela que eu fiz a junção. Perfeito? Então, eu já estou mostrando aqui o nome da disciplina. Ó. Só que isso não é amigável. Então, eu vou mostrar aqui só o atributo nome da tabela curso. E da tabela curso disciplina, eu vou mostrar o período ofertado. Então, aqui eu filtro já o que eu vou mostrar. Beleza, só está mostrando para mim o nome do curso e o período. Cadê a disciplina? Eu preciso fazer uma junção com a tabela agora, tabela disciplina, para poder então mostrar o nome da disciplina, ao invés só da sigla. Então, vou fazer uma junção, uma segunda junção
com a tabela disciplina, onde o quê? Onde na minha tabela alvo, que é curso disciplina, o atributo disciplina sigla, ele precisa ser igual na minha tabela disciplina a sigla da disciplina. Fiz a junção, ok, executo. Ele continua mostrando aqui por quê? Porque eu filtrei aqui os atributos que eu quero mostrar. Agora eu tenho acesso aos atributos da minha tabela disciplina. Então agora eu tenho acesso ao nome da disciplina. Aí, pessoal, feito isso, eu tenho a minha consulta pronta aqui, com duas junções. Por que duas junções? Porque minha tabela alvo, onde está a minha informação, que é uma tabela de relacionamento, ela tem relação com duas tabelas distintas, através desses atributos aqui que são referências. Então eu precisei fazer duas junções. Tá claro, pessoal? Espero que esteja bem didático para vocês entenderem o uso de junções, certo? E no ON, né, você sempre vai usar esses atributos que estão aqui referenciados. Perfeito? Deixa eu ver se o meu desenhador... ele gerou para mim... Isso aqui é interessante, vou mostrar um recurso para vocês, que você pode... uma vez que você gerou esse diagrama, você pode exportar. Aí fica mais intuitivo. Opa, aluno turma, vem para cá. E aqui. Aqui. Então você pode exportar aqui. Você pode salvar como. Deixa eu ver. Acho que não é bem aqui, não. Só queria saber onde ele salvou. Mas você pode salvar esse diagrama aqui, pessoal. Eu não vou estender o vídeo, senão a gente vai ficar, mas depois eu coloco para vocês onde que ele salva. Aqui. Ele salvou, mas eu não sei exatamente onde ele salvou esse conteúdo. Eu vou ter que pesquisar depois onde que ele salvou esse conteúdo. Mas vocês podem exportar aqui e salvar esse diagrama que ele gerou aqui, perfeito? Eu não vou estender para a gente poder continuar. Perfeito, pessoal. Então aqui eu vou mostrar para vocês agora uma última consulta, né? Então são uma consulta parecida com as que a gente está fazendo no exercício, né? Que é o quê? Então o seu gestor pede para você criar uma consulta no SQL para listar as notas dos alunos maiores ou igual a 70 ou menores ou igual a 30 para a disciplina de banco de dados em turmas do ano de 2016. Perfeito. Qual a primeira informação que a gente identifica nessa descrição?
o meu cliente, ele quer fazer uma restrição nas notas dos alunos. Primeiro eu tenho que saber onde estão as notas dos alunos. Então eu volto na minha modelagem, onde estão as notas dos alunos. Né? Eu vejo aqui, está em turma, não está em turma, está na tabela, não, também. Eu tenho uma tabela de relacionamento entre aluno e entre turma, né? Uma vez, voltamos lá na aula que é um aluno pode se matricular em muitas turmas, uma turma pode ter muitos alunos matriculados, então eu tenho uma tabela de relacionamento. Nessa tabela de relacionamento, eu tenho um atributo de relacionamento que é o atributo nota. Então a nota do aluno ela está nessa tabela aluno-turma. Então eu já identifiquei uma das minhas tabelas-alvo. Né? Tabelas-alvos. Então eu identifiquei. Bom, o primeiro atributo que eu vou ter que filtrar está na tabela aluno-turma. Perfeito? Que é a nota. Então, minha consulta pede: liste as notas dos alunos maiores ou igual a 70 ou menores ou igual a 30. Então, eu paro aqui, né? Identifiquei onde está esse atributo, qual tabela que eu vou ter que trabalhar, qual vai ser minha tabela-alvo, e eu começo a fazer minha consulta, né? Então, eu começo: select asterisco from aluno turma. Eu já vou chamar de AT para começar, já coloco um apelido nela. Então aqui eu estou selecionando tudo que tem nessa tabela. Possivelmente ele vai trazer muitos registros para mim. Ok, trouxe uma porção de registros. Aqui nessa tabela já tem um atributo que eu posso já efetuar meu primeiro filtro. Perfeito? Que é o atributo nota. Então o meu cliente ele quer notas maiores ou igual a 70. Então eu já coloco uma cláusula de filtro, where AT, ponto. Ele já lista para mim os atributos. Nota, ela é maior ou igual a 70. Perfeito. Perfeito. Eu executo. Foi o primeiro filtro que eu fiz. Ó, ele só mostra para mim notas maiores que 70. Perfeito? Só que minha consulta pede ou menores ou igual a 30. Então, eu já tenho um ou, né? Que eu ensinei para vocês a tabela de comparações que vocês podem usar, né? De comparações lógicas. Ou, mesma coisa, ou essa nota ela pode ser menor ou igual a 30. Então, o meu filtro aumentou, né? Ó, eu já tenho nota 23, 26, 23, 30, 23, 23, ou seja, aumentou a minha faixa de restrição. Aqui. Beleza. Eu fiz meu primeiro filtro. Uma parte da minha consulta, pessoal, já está pronta. Até aqui eu já terminei. Aí, o meu cliente continua: não, mas eu quero somente que você liste para mim somente para a disciplina de banco de dados. Opa! Então, peraí. Vamos lá. Eu estou fazendo uma consulta nessa tabela. Perfeito? Aqui nessa tabela, eu não tenho nenhum atributo que fale para mim de disciplina. Porém, eu tenho dois atributos aqui que são chave estrangeira. Eu tenho um atributo que é chave estrangeira para aluno, aqui aluno matrícula. Então aqui eu tenho as informações do aluno. E eu tenho um segundo atributo que é uma chave estrangeira para turma. Aqui, turma código, é uma referência para código em turma. Na tabela turma, eu tenho aqui uma gama de informações. Na tabela turma, eu tenho um atributo aqui que é disciplina sigla. Opa, então esse meu segundo filtro aqui,
ele não é um filtro que está na minha tabela alvo, mas sim é um filtro que está numa tabela relacionada através de uma chave estrangeira, perfeito? Como que eu faço um filtro agora aqui? Primeiramente eu vou ter que fazer uma junção entre a minha tabela alvo e a tabela turma. Entendido? Vamos fazer a junção? Vamos lá. Então eu faço join, perfeito, join a minha tabela turma, eu já vou chamá-la de T. Qual que é a chave de casamento? AT, eu vou usar o atributo turma código, at.turma código, que é igual a, na minha tabela T, igual a código. Aqui, igual a código, são os atributos referenciados, perfeito? Ótimo, pessoal. Fiz a minha junção, executo. Eu tenho, como está asterisco aqui, eu tenho, além das informações de aluno turma, eu tenho as informações da tabela turma. Aqui. E aqui eu tenho aqui o atributo que eu desejo fazer o filtro, que é o disciplina sigla. Perfeito? Então, pessoal, uma vez que eu fiz a junção com essa tabela aqui, eu posso utilizar os atributos dessa tabela aqui para compor o filtro da minha consulta. Certo? Uma dica: sempre que na consulta de vocês existir um OR entre duas cláusulas de restrição, você coloque essas duas cláusulas de restrição entre parênteses, ó. Porque esse meu ou aqui, esse meu OR, ele é um OR entre essas duas comparações. E se eu estou continuando aqui com mais comparações na minha consulta, né? Então eu tenho que fechar essa comparação. Essa comparação de ou aqui é só entre a nota e não o que vem pela frente. Perfeito? Então eu fecho essa comparação de ou com parêntese. Então agora eu vou fazer um segundo filtro, ó, porque aqui eu tenho as notas maiores que 70 e menores que 30, ó, para todas as disciplinas. Tá vendo? E o meu cliente, ele pediu, eu quero a disciplina de bancos de dados. Então, nós sabemos aqui, porque nós já conhecemos o nosso banco, que a disciplina banco de dados, a sigla dela é BD. Então, eu posso, né, usar um AND. Aqui precisa ser um AND porque e a disciplina é igual ao banco de dados. Né? Não é ou se a disciplina é banco de dados, senão ele ia mostrar todas as notas ou a disciplina é banco de dados. Né? Então aqui é um AND, uma restrição. Onde está o meu atributo disciplina sigla? Então eu volto aqui, onde está meu atributo disciplina sigla? Ele está na tabela turma, que está referenciada pelo meu join. Então, qual o apelido de turma? É T. Ponto. Aqui ele já mostra para mim os atributos. A disciplina sigla é igual a BD. Quando eu executo isso, pronto, a minha consulta já filtrou, já restringiu para mim somente as notas maiores que 70 ou menores igual a 30, somente para as disciplinas de BD. Perfeito? Já não tem aquela gama de resultados. Ótimo. Então nós continuamos aqui na nossa definição, né? Só que o seu gestor, ele quer as disciplinas de banco de dados, mas somente em turmas do ano de 2016. Se você for ver aqui no resultado da sua consulta, na verdade todos aqui são de 2016, né? Então esse filtro ele não vai surtir efeito nesse resultado, né? Mas o filtro correto seria, se eu tivesse aqui turmas que fossem, né? Então aqui nós temos aqui as turmas, elas têm o ano e o semestre da turma. Então vou fazer um filtro em ano, que é um outro atributo dessa tabela referenciada.
Então eu poderia ter aqui qualquer ano, né? Poderia ser 2005, 2006, 2007. Então eu teria que fazer um outro filtro, que é um filtro end, né? Que eu vou restringir ainda mais a minha consulta. Toda vez que eu uso o end, eu estou restringindo ainda mais a minha consulta, né? Onde as turmas precisam ser do ano igual a 2016. Além de tudo isso que eu fiz, a turma precisa ser do ano 2016. Eu executo, né? Aqui ele trouxe o mesmo resultado, né? Então manteve. Bom, pessoal, a minha consulta está aqui. Agora vamos ver o que o meu cliente quer que eu apresente. Mostre para mim o nome do aluno, o nome do professor e a nota. Bom, até nesse momento, a minha consulta, ela está sendo uma consulta que está a tabela aluno-turma, e eu tenho uma junção com a tabela turma. Então, esses são os atributos que eu estou trabalhando até agora. Então, eu tenho aluno, turma e turma. Só que o meu cliente ele quer que eu mostre o nome do aluno, né? Nome do aluno primeiro. Na minha tabela aluno turma, eu não tenho o nome do aluno, nem na tabela turma, obviamente, né? Mas eu tenho uma referência aqui, uma chave estrangeira para a tabela aluno, onde na tabela aluno eu tenho o nome do aluno. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma junção entre a tabela aluno turma e a tabela aluno para então eu conseguir mostrar o nome do aluno. Perfeito? Então eu preciso fazer um join entre essas duas tabelas. Então eu faço aqui um segundo join, e esse join é na tabela aluno on. Qual é as chaves de casamento da minha consulta aqui entre essas duas tabelas? Ó, aqui a relação entre os atributos. É o atributo aluno matrícula e o atributo matrícula de aluno. Então, na tabela AT, que é aluno turma, é aluno matrícula. E na tabela aluno é matrícula. Uma vez que eu faço isso, pessoal, eu tenho acesso a todos os atributos de aluno para eu poder mostrar aqui na minha consulta. Se eu executo isso, olha lá. Olha que tanto de atributo que a minha consulta está trazendo. Ele está trazendo para mim os atributos de aluno matrícula, que é a minha tabela alvo. Aqui, aluno turma, aliás. Está trazendo os atributos de turma. E está trazendo os atributos de aluno. Que são as tabelas que foram feitas os joins. Olha que tanto de coisa que ele está trazendo para mim. Então eu preciso começar a restringir o que ele está trazendo. Perfeito? Então, ó, eu quero mostrar somente o nome do aluno. Então, da tabela A, eu vou mostrar somente o nome, que é o apelido que eu dei para aluno. Vou mostrar somente o nome do aluno. Perfeito? Ó, nome. Aqui ele está pedindo o nome do professor. Vamos deixar o nome do professor para depois. E ele está pedindo a nota. A nota está na minha tabela alvo, que é a minha tabela aluno turma. Então eu mostro de AT, eu vou mostrar a nota. E eu executo. Até então eu tenho só os meus alunos e as notas deles. Perfeito? Agora eu vou para a última consulta aqui que ele me pede. Opa! Ele pede por último para eu mostrar o nome do professor. Bom, a minha tabela alvo é aluno turma. Eu fiz um join com aluno, então posso mostrar aqui os atributos de aluno. Eu fiz um join com turma, posso mostrar os atributos de turma. Nenhuma dessas três tabelas tem o atributo do nome do professor. Porém, na minha tabela turma, eu tenho uma chave estrangeira que referencia o professor que está ministrando essa turma. Que é aqui, ó, a referência para professor. Então, eu vou precisar fazer um join entre essas duas tabelas aqui. A minha tabela turma já foi referenciada no join com aluno turma. Então, eu posso continuar a minha amarração de join para frente aqui. Então, eu vou fazer um join entre turma, entre o meu atributo chave estrangeira professor matrícula, aqui, ó, com a referência matrícula de professor. Aí, então, eu vou ter acesso ao nome do professor.
Então eu faço um terceiro join professor, que é a tabela, eu vou chamar ela de P, onde? Agora, qual que é a chave de casamento? A chave de casamento é essa relação que entre essas duas tabelas. A minha tabela turma, eu já referenciei ela aqui nesse join, ó, chamei ela de T. Então, o meu T, ponto, qual atributo? Chave estrangeira, professor matrícula. Ele precisa ser igual ao meu atributo matrícula de professor. Ok, meu join está feito. Uma vez que eu fiz o join, eu posso referenciar aqui no meu select os atributos da tabela professor. E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nome do professor que está aqui. Então, p.nome. Pessoal, vocês entenderam por que eu preciso dos apelidos nas tabelas? Ó, eu tenho que a.nome, p.nome. Se eu não tivesse apelido, eu ia falar nome, mas nome, né, de qual tabela? Então eu preciso referenciar da tabela aluno e da tabela professor. Então, uma vez que eu faço isso, minha consulta está pronta. Meu cliente pediu para eu mostrar os alunos com notas maior ou igual a 70 ou menor ou igual a 30. Então, quem são os alunos? Ana Júlia, Rafael, Paulo, Ana Júlia novamente. Né? Ele quer da disciplina de banco de dados das turmas do ano de 2016. Então eu não mostrei aqui, mas já está no meu filtro, né? Disciplina igual a BD e ano 2016. Ele quer que eu mostre o nome do aluno, o nome do professor e a nota. O nome do professor está aqui, professor Emerson, professor Joaquim, e a nota que o aluno tirou nessa disciplina desses professores. Então a minha consulta ela está pronta. Pessoal, espero que vocês tenham assimilado, né, melhor esse uso de junções e de filtros, né, uma vez que você fez as junções. E o mais interessante, então, usar esse recurso aqui do PHPMyAdmin, que é o desenhador, né? Aqui, olha que beleza. Onde você tem essa visualização das suas tabelas, onde estão os atributos, quais atributos são referenciados, ó, turma, código, né? Aluno, curso, para você então ir montando a sua consulta e montando os seus joins, os seus filtros, né? Espero que vocês tenham, espero que esse vídeo tenha sido bastante proveitoso, pessoal. Então até o próximo.